Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar um bocadinho sobre as minhas leituras de dezembro. À semelhança do resto dos meses do ano, foi um mês com leituras muito boas. Duas delas, inclusive, fazem parte das minhas melhores leituras de 2019 e, portanto, se vocês viram o vídeo anterior das piores e melhores leituras de 2019, pelo menos dois deles, aliás, três deles, vocês já ouviram falar, eu mencionei-os lá. Dois nas melhores, um nas piores, e portanto eu vou passar a mostrar-vos os livros que li durante o mês e falar um bocadinho sobre eles. O primeiro livro que eu li em dezembro foi o Eu Dou-te o Sol, da Jenny Nelson. Este livro tinha sido a escolha de novembro, se não me engano, para o projeto Ler LGBTQ da Bloom Reads, e ela tem estado a escolher um livro por mês para fazer uma leitura conjunta. Eu não consegui ler este livro no mês que tinha sido escrito, portanto li logo no início de dezembro. Foi um livro que eu gostei muito. Às vezes os Young Adult têm alguns problemas porque excluem completamente o aspecto familiar das personagens, e este livro nesse aspecto é só fantástico. A relação entre as personagens, a relação familiar, todas as expectativas que nós temos em relação muitas vezes aos adolescentes, daquilo que eles querem fazer, e quando eles gostam muito de uma coisa nós começamos a criar expectativas muito grandes e no fundo isso também causa alguma pressão. Este livro é muito giro, fala sobre dois irmãos gêmeos, ambos têm muitas capacidades para as artes e é muito giro ver de que forma é que eles desenvolvem, porque eles gostam de artes diferentes. Portanto, temos um que é mais virado para a pintura e o outro mais para a escultura, e é muito giro ver porque nós temos aqui duas perspectivas diferentes. A perspectiva... E agora lembrar-me das personagens. A perspectiva da Jude é uma perspectiva do tempo presente, a perspectiva do Noah é a perspectiva do passado, e depois as coisas vão acabar por convergir. Vamos vendo as ligações entre as personagens, vamos vendo de que forma é que as relações, a relação entre estas duas personagens foi sendo forjada pelas várias situações. É um livro que eu achei alguma piada, porque muitas vezes muitos mal-entendidos são criados quando as pessoas não falam, e estamos a ver uma ligação entre dois gêmeos nestas situações. É muito interessante, é um livro que eu aconselho. Acaba por ser um bocadinho sobre o luto, não só por pessoas que nós perdemos, mas a forma como as pessoas reagem a essa perda, a forma como fazem o luto, a forma como as pessoas desenvolvem as suas próprias capacidades, o facto de nós às vezes acharmos que temos capacidades para alguma coisa, mas há alguém que é melhor e então nós acabamos por nos diminuir um pouco. Este livro é muito bom e eu estou muito curiosa para ler mais coisas da Jenny Nelson, e portanto definitivamente eu vou ler mais coisas dela porque gostei muito deste livro, fantástico. Depois disso eu li aqui Um Rapaz Chamado Natal, do Matt Haig. Eu neste momento tenho todos os livros que estão traduzidos do Matt Haig e estava na altura de começar a ler os livros de Natal. Este é o primeiro livro de uma trilogia, portanto Um Rapaz Chamado Natal, A Rapariga que Salvou o Natal e O Pai Natal e Eu. Este livro é então, primeiro, é a explicação de como surgiu o Pai Natal, ou quem é o Pai Natal, é mais assim, quem é o Pai Natal. Portanto, nós temos aqui uma personagem que eu, mais uma vez, não me lembro do nome, porque ele tem um nome que não é, definitivamente, Pai Natal, nem Nicolau. Ele não é Nicolau, era Nicolau. Opa, a minha cabeça é fantástica. Portanto, nós temos aqui o Nicolau. Ele é de uma família extremamente pobre. A única coisa que tem para brincar é um nabo velho, já mais que podre, mas é o único brinquedo dele. O pai há um dia que parte para uma expedição no norte e o Nicolau acaba por ficar com uma tia a tomar conta dele, mas as coisas não correm muito bem. Ela não é propriamente simpática, nem propriamente, nem pouco mais ou menos, é mesmo uma figura detestável, e então o Nicolau vai à procura do pai, deixa a tia na casa que é dele, mas deixa e ok, ele não quer mais estar ali naquele ambiente que é extremamente tóxico, e vai à procura do pai porque a tia já lhe disse que o pai já morreu. Ele nunca mais disse nada, passaram meses e ele morreu, e o Nicolau vai à procura dele. E o que é que o pai foi fazer? Foi uma expedição para tentar encontrar a Elflândia, que é então a terra dos elfos, e nós nem sequer sabemos se existe ou não, porque é um mito, é uma lenda. O pai foi à procura, eles acreditam que existe. Este livro é muito ao estilo do Roald Dahl, portanto, se vocês conhecem o estilo do Roald Dahl vão compreender aquilo que eu vos estou a dizer agora. Às vezes é ácido, há aqui situações em que nós não nos sentimos bem a ler. Não é habitual neste momento livros para crianças terem pais que falham à grande e à francesa. E convenhamos que o pai do Nicolau falha e muito, depois também acaba por se redimir,
mas é um livro muito ácido, às vezes deixa-nos mesmo desconfortáveis e ao mesmo tempo a história é tão gira. E eu gosto muito da Truth Pixie, porque vocês estão à espera, se encontram uma fada, que ela seja simpática. Não, ela gosta de explodir a cabeça das pessoas, é giro. Este livro é muito engraçado, vale a pena ler, dá que pensar. Eu estou muito curiosa com os próximos livros que já tenho, portanto, eventualmente hei de chegar a eles, mas é muito, muito giro. Depois, como não podia deixar de ser, tenho aqui o volume 7 e o volume 8 de Promised Neverland. Como vocês sabem, eu ando a comprar 2 e a ler 2 por mês. Quando vocês acham que as coisas estão a estagnar, quando vocês acham que as coisas já estão meio delineadas e que vocês estão a começar a perceber o que é que se está a passar nestes livros, as relações entre os personagens, aquilo que lhes está a acontecer, acontece qualquer coisa que tira-vos o tapete debaixo dos pés e vocês ficam sem saber nada e começam a descobrir mais coisas sobre este mundo. É só fantástico. É só fantástico. Eu tenho estado a adorar e eu só quero ver onde é que isto vai e vamos ver. E pronto. Vocês sabem, eu não falo muito sobre isto. Leiam The Promised Neverland. Não interessa se gostam de mangás, bandas desenhadas, não interessa. Não gostam, não faz mal. Não gostam deste género de história. Vocês não sabem que género de história é, mas eu também não vos vou dizer. Não faz mal, peguem o primeiro livro. Leiam o primeiro livro, vão até ao twist. Se vocês conseguirem largar o livro depois disso, kudos, porque para mim foi impossível. Portanto, Promised Neverland. Depois disso, tenho aqui O Labirinto dos Espíritos, do Carlos Ruiz Zafón. Este livro vem terminar aqui a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos. São 4 volumes: A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu e então aqui O Labirinto dos Espíritos. O Labirinto dos Espíritos tem uma das melhores personagens de todo o sempre. A Alicia é fantástica. É uma personagem com muitas camadas. É uma personagem forte e ao mesmo tempo sensível. É tão bom! Se vocês não conhecem as histórias do Cemitério dos Livros Esquecidos, têm mesmo de ler. São livros que fazem referência a uma biblioteca, um cemitério de todos os livros que acabam por ser esquecidos, deixam de ser publicados, as pessoas já não se lembram deles. É uma biblioteca enorme, labiríntica, também um pouco à semelhança daqui do Labirinto dos Espíritos, e tem personagens envolvidas com esta biblioteca, com este espaço, que são só fantásticas. O Carlos Ruiz Zafón criou aqui uma Barcelona. Barcelona em si já é uma cidade mágica. Do que eu vi, do que eu pude experienciar, Barcelona é só fantástica. A Barcelona do Carlos Ruiz Zafón é ainda mais mágica, se é que isso é possível, e eu tenho só vontade de voltar lá e de fazer os percursos que ele faz com os personagens nos livros. E vocês estão a ler, e mesmo que nunca tenham ido a Barcelona, vocês vão estar em Barcelona. É fenomenal. É fenomenal. Pronto, eu tenho de ler mais coisas do Carlos Ruiz Zafón, até agora ainda só li este do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas é simplesmente fantástico. E eu sempre que pego num livro dele, eu penso, sim, foi por isto que eu me apaixonei pela escrita dele. E sempre que eu começo um livro dele, quando eu termino depois acabo por me esquecer, mas sempre que eu pego novamente num livro dele, eu penso, oh meu Deus, eu estou apaixonada por esta escrita. A escrita é tão boa, vocês têm mesmo de experimentar a fundo. Portanto, definitivamente um dos melhores livros de 2019. Depois disso, o único livro que está neste vídeo de leituras de dezembro e que faz parte dos piores de 2019, não é que o livro seja mau, e eu estou a falar do Milkman, da Anna Burns. O que é que acontece com o Milkman? O Milkman tem uma história efetivamente interessante. No entanto, a forma como está escrito aborrece-me de morte. E é daqueles livros em que nós estamos a ler durante uma hora seguida e chegamos ao final e só lemos 20 páginas. E eu não leio 20 páginas numa hora, eu leio muito mais do que 20 páginas numa hora. O livro não avança, há muitas repetições, há um fluxo de consciência, apesar de eu não ter achado que fosse tão demarcado como o livro do Javier Marías. É um livro que tem ali muitas coisas em que ela pensa de uma coisa, depois vai explorar outra e depois eventualmente já nem nós nos lembramos de onde é que aquilo vinha e ela volta à ideia original. No entanto, há por ali uma misturada enorme de coisas. A história é interessante. Eu desisti deste livro, eu li 200 páginas, eu estive
11 dias a ler 200 páginas. Eu já não podia, eu já não aguentava mais. No entanto, hoje é dia 18 de janeiro, eu desisti no dia 26 de dezembro, se não me engano, e eu continuo a pensar no livro. E eu, quando desisto de livros, eu nunca mais penso na coisa, porque se desistia porque realmente não me estava a interessar. No entanto, o Milkman é uma história que ainda me está aqui a moer, que eu se calhar devia ter insistido, nem que levasse um mês a ler aquilo, porque efetivamente é interessante. O que não é interessante é a forma como ela dá essa história. E portanto, dilemas. Depois, em dezembro, eu partilhei convosco no Instagram que me tinha apaixonado por um livro. Eu já tinha as minhas compras do mês fechadas. Eu perguntei, sabendo já o que é que eu iria fazer, perguntei o que é que vocês fariam nesse caso. Pronto, eu geralmente, quando tenho as compras fechadas, posso juntar ou alterar alguma coisa que eu já tenha pensado e, portanto, desisto de levar um livro no mês para levar no outro e levo aquele, pronto, por aí fora. Neste mês eu já sabia o que é que ia fazer, porque eu tinha um cartão de oferta e, portanto, sabia que ia comprar o livro com esse cartão de oferta. Mas eu perguntei-vos, o engraçado é que toda a gente disse: compra o livro, se tu gostaste assim tanto, compra o livro, é um livro. Não há maneira de ser uma má compra, e a verdade é que não é uma má compra. E então o livro pelo qual eu me apaixonei foi aqui o The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, do Charlie Mackesy. O que é este livro? Este livro acaba por ser um conjunto de pensamentos, de frases, algumas mais inspiradoras que outras. É um livro extremamente bonito. Gosto que ele comece aqui e termine com uma pauta. Eu tenho uma amiga que é música e ela diz que dá para ler a pauta. Portanto, a pauta, dá mesmo para ler esta pauta, e é uma música, ela estava a trautear. O que é que acontece aqui? Temos várias personagens que se vão juntando umas às outras. Aliás, isto está por ordem de aparecimento. Portanto, começamos com o rapaz que descobre a toupeira, e depois então descobrem uma raposa, e só mais tarde é que descobrem o cavalo. Cada uma destas personagens tem personalidades muito distintas. O cavalo praticamente não fala, mas nós temos aqui coisas lindíssimas. É que não são só as frases, e provavelmente muitas pessoas irão dizer: ah, mas isso são frases feitas, frases que nós já sabemos, ou coisas que nós ouvimos todos os dias. Não deixa de ser verdade. No entanto, há muitas pessoas que precisam de ouvir e ler essas frases, e além disso, além de precisarem de ouvir essas frases, o livro está feito de maneira tão bonita. O livro em si, o objeto, é lindíssimo. As ilustrações, as aguarelas são delicados, são fantásticos, e eu tenho a dizer que este livro vai ser definitivamente um livro ao qual eu vou recorrer, principalmente quando alguém me perguntar, ou alguém me disser: estou em baixo, não sei o que é de fazer com a minha vida, estou mesmo a sentir em baixo porque sinto que não estou a cumprir o meu potencial. Este livro definitivamente vem relembrar aqui algumas coisas que nós, às vezes, por muito que as saibamos, é fácil esquecê-las. Deixem-me ver aqui. Nothing beats kindness, said the horse. It sits quietly beyond all things. O cavalo não fala muito, mas quando fala coisas bonitas. Este é um daqueles livros que vocês não precisam de ler de uma ponta à outra, podem simplesmente abrir ao calhas e... Sometimes, said the horse. Sometimes what? asked the boy. Sometimes just getting up and carrying on is brave and magnificent. E é verdade. Há tantos momentos em que nós nos sentimos tão presos, tão pressionados, que o simples facto de nos levantarmos e seguirmos em frente lá está, é corajoso e magnífico. Portanto, este livro é lindíssimo. É um livro que vai ficar ao lado do Príncipezinho, é um livro que vai ser para abrir de vez em quando. Ele não tem necessariamente uma lógica, mas ao mesmo tempo tem uma continuidade, e portanto eu eventualmente hei de falar mais sobre ele. Para terminar o mês, e estando em altura de Natal, comecei a ler um livro em conjunto com a Mafalda, da outra Mafalda, que foi aqui o Hawkfather, do Terry Pratchett. É um livro que faz parte do Discworld.
tenho aqui umas marcações. Este livro é interessante porque, para começar, lembra-me muito as histórias do Douglas Adams, portanto o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, no sentido em que é um humor que nem sempre é imediato, é um humor muito britânico. A própria história em si, a forma como ele nos entrega as coisas, eu começo a achar que isso é mesmo características britânicas. A forma como ele analisa as coisas do nosso mundo, mas falando das coisas do Discworld. Para quem não sabe, Discworld é um mundo que está, basicamente, é uma tartaruga que tem elefantes e o Discworld está apoiado sobre os elefantes. Portanto, nesse caso sim, o mundo é plano. E então, Hogfather é a personagem que para nós seria o equivalente ao Pai Natal. Hogfather é uma espécie de javali, mas personificado, e que é o Pai Natal deles, só que o Hogfather desaparece e nós passamos o livro todo a tentar perceber o que é que se passou com o Hogfather, como é que os deuses, ou como é que estas personificações, as nossas crenças se materializam, de onde é que elas vêm, porque é que elas existem, o que é que faz com que elas se materializem. E portanto é um livro que eu ao longo do livro pensei, haveria muita gente que não ia gostar deste livro. O livro em si, eu fiquei aqui um bocado indecisa entre as 4 e as 5 estrelas, e quanto mais tempo passa, mais eu me sinto confiante nas 5 estrelas que lhe dei, porque é um livro ao qual eu dou por mim a pensar muitas vezes na história e nas coisas que foram acontecendo. É um livro que debate muito então a questão das crenças, de onde é que as crenças vêm, como é que as crenças têm poder, os deuses, as coisas que nós pensamos. Neste caso aqui falamos do Pai Natal, da Fada dos Dentes, falamos do Papão, falamos do Deus das Ressacas, oh my! E é um livro que efetivamente dou por mim a pensar várias vezes e a pensar, meu Deus, aquilo é só extraordinário. E é. A maneira como ele ligou aqui as coisas todas é extraordinária. Há coisas que eu acho que ainda não compreendi, e já vi o filme e mesmo assim há coisas que ainda não fazem completo sentido, mas tenho a sensação que este é daqueles livros que vai encaixando. As coisas vão simplesmente encaixando no sítio. Gostei muito das personagens, gostei muito da morte, adorei a morte dos ratos. A morte dos ratos é só fantástico. Gostei muito da Susan. É um livro que vale muito a pena. Se vocês se sentirem à vontade com o inglês, força, invistam tempo no Terry Pratchett, porque efetivamente Terry Pratchett e Douglas Adams são mesmo... Lá está, esta análise da sociedade, daquilo que faz de nós o que nós somos, é simplesmente fantástica. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de dezembro. Eu tinha dito que 3 apareciam no vídeo das melhores e piores leituras, não é verdade, portanto apareceu 1, 2, 3 nas melhores, 4 com o Milkman nas piores. Foi mesmo um mês fantástico e que eu só espero que os próximos meses continuem a ser assim, com livros, com bons livros, boas leituras. Digam-me nos comentários quais foram os melhores livros que vocês leram durante o mês de dezembro. Se leram alguma coisa relacionada com o Natal, eu tenho aqui 2 relacionadas com o Natal. Se ficaram curiosos com algum destes livros, se vocês querem que eu fale mais sobre algum destes livros, deixem tudo nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!